Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que fazer durante uma explosão de raiva. Então fica aí que logo após a vinheta a gente volta a falar mais sobre isso. Pessoal, a raiva, em muitas filosofias espirituais orientais, algumas aqui ocidentais também, e principalmente no budismo, a gente pode ver isso no budismo tibetano, no budismo dos Himalaias, a raiva ela é classificada como uma emoção destrutiva. Quando a gente fala em uma emoção destrutiva, a gente está colocando aí uma qualidade ou uma força muito intensa nesse tipo de emoção. Então, para quem já teve assim uma raiva mais intensa, percebe como isso acontece em nós mesmos. A gente muitas vezes aí com algo completamente mental, como todo o nosso corpo, ele muda de estado nesse momento da raiva. Então a gente sente muitas vezes calor, algumas pessoas sentem frio, mas a maioria sente calor. A gente tem aquela sensação muito comum do sangue ferver, né? Que a gente fala assim, um ditado, né? Um ditado popular, o sangue ferve, o sangue sobe, né? E a gente acaba mexendo em várias coisas no nosso corpo inconscientemente. Depois ou durante aquele processo, a gente não vê esse caminho acontecendo, mas a gente percebe muitas vezes o corpo suando, a mão ficando mais úmida, a boca ficando seca, produção de saliva diminuindo, os olhos dilatando. A gente muitas vezes, durante uma explosão de raiva, na maioria das vezes a gente não percebe mais o que a gente está falando, a gente não percebe o que a pessoa está respondendo do outro lado. Muitas vezes, e na maioria delas, a gente se dá mais conta no tom do que da outra pessoa, no tom de voz, ou numa expressão facial do que o que ela está falando. E esse é um ponto muito importante porque a gente percebe como o nosso cérebro está funcionando naquele momento. O quanto a nossa racionalidade está ativa naquele momento ou a percepção mais selvagem, que a gente pode falar, mais instintiva ou mais básica do nosso cérebro de nós mesmos. A gente não se dá conta mais do que a pessoa está falando, a gente não dá tempo desse processamento no nosso cérebro, na nossa mente, mas a gente começa a perceber daquela forma bem primitiva e bem selvagem, mesmo de preservação ou de sobrevivência de nós mesmos, muito ligado também ao nosso medo, o que ela expressa na face dela, no olhar, na boca, né? No corpo, e o tom de voz. E o tom de voz está muito ligado ali à nossa questão emocional também. Mas isso fica para um outro vídeo, que a gente pode aprofundar. É um tema muito interessante e muito importante da gente falar sobre conteúdo de informação e tom, onde esse conteúdo é dado em termos de meditação, né? A gente está falando de meditação sempre e de transformação de nós mesmos, transformação da nossa mente, né? De espiritualidade. Então, a gente tem esse tipo de percepção e como que a gente pode fazer ou o que fazer durante esse momento de explosão de raiva. Em relação a nós, no momento onde nós estamos passando por esse momento de explosão de raiva, quando essa explosão de raiva vem de nós mesmos. Se a gente conseguir, a gente tem consciência que isso está acontecendo de uma forma muito rápida, todos nós possivelmente já passamos por esse momento, está muito intenso, né? Está muito rápido, a gente não está realmente ouvindo muito o que o outro está falando. Às vezes, quanto menos o outro falar, a gente fica mais... parece que a gente vai se livrar. Parece que é algo que vem assim que a gente quer se livrar, a gente quer realmente explodir, jogar, né? Jogar aquilo fora de nós. Então a gente não está muito preocupado com o que o outro fala. Para muitas pessoas, se a pessoa começa com uma voz muito gentil, muito calma, você fica com mais nervosismo ainda, você fica mais agressivo ainda. Muitas vezes quando a pessoa tenta justificar alguma coisa, você fica
louco da vida ou louca da vida, muitas vezes, na maioria delas, a gente só quer que a pessoa ouça e faça aham, aham, você tem razão e ponto, ou eu errei, o outro, né, falando isso. Mas o que a gente está falando aqui nesse processo não é o que a gente espera que o outro faça. É como que a gente pode lidar nós mesmos com o nosso senso de responsabilidade nesse momento. Então, uma das saídas que a gente pode ter nesse momento que a gente está explodindo de raiva é a gente lembrar que a gente pode se distrair nesse momento. Quando a gente está no momento de raiva, a gente está muito intenso e muito focado nessa emoção que nós temos. Então, se nós formos treinando aí na nossa meditação ou no nosso dia a dia, tentando de alguma forma fazer que naquele momento da explosão da raiva a gente possa nos lembrar de nos distrairmos, se distrair daquele momento que está acontecendo. Então, se você tentar ficar alerta nesse momento, por exemplo, você está naquele momento de explosão de raiva e você percebeu que sua mente em algum instante se distraiu por alguma outra coisa, sei lá, se distraiu por algo que aconteceu ali na parede, se distraiu por algum outro pensamento que veio na sua cabeça mais leve, se distraiu por algo que passou no chão, um cachorrinho, alguma coisa, outra pessoa que passou ali naquele momento e te deu algum estalo, por exemplo, até se for uma coisa que a gente nem fala que é tão positiva, por exemplo, você está naquela explosão de raiva e uma outra pessoa passa e você fala, pensa assim, o que essa pessoa vai pensar, o que essa pessoa vai fazer, e você se distraiu ali num instante, aproveita essa distração, porque essa distração ela vai te tirar um pouco desse momento raivoso, muito intenso. Então qualquer tipo de distração pode te ajudar, o seu cérebro e sua mente estão realmente te ajudando nesse momento a te tirar desse momento de explosão. Então, aproveitar qualquer ponto de distração que você tenha no momento da explosão de raiva para você tentar por si mesmo sair desse clima. O segundo ponto que a gente fala aí, que é bem forte também nesse momento de explosão de raiva, quando nós estamos passando, é a gente respirar. Então, assim, a gente percebe que nos momentos de raiva, a nossa respiração, ela se altera, ela está muito intensa, e a gente está inspirando e expirando de uma forma assim desequilibrada, e muitas vezes a gente engole o que a gente está falando, a gente engasga, morde a língua muitas vezes, a boca está seca, então a palavra sai arranhada. Isso tudo está acontecendo também, não só pela produção hormonal ali e a velocidade que a emoção está girando na nossa racionalidade ou o instinto, mas a respiração ela está desequilibrada também. Então, no momento que você consegue se lembrar nesse momento da explosão, de você respirar um pouco mais profundo, respira um pouco mais profundo. Tenta soltar um pouquinho esse ar um pouquinho mais devagar. O que isso vai acontecer? Em primeiro ponto, você vai parar de falar naquela velocidade que você está falando. Se você está respirando com um intervalo maior, com um tempo maior, mesmo que seja um pouquinho maior naquele momento, né, você não está naquela explosão e de repente entrou num processo de iluminação, de meditação, que você está lá, blá 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 blá, e de repente... Não, a gente não está falando disso, né? A gente não chegou nesse ponto aí, né? Mas se você conseguir, aos poucos, lembrar disso e inspirar um pouco mais, expira um pouco mais lento, o número de palavras e a intensidade das palavras que saem aí do seu verbo, da sua boca, vão ser menores. Ao mesmo tempo, você está se utilizando de um processo de oxigenação do seu corpo e do seu cérebro muito maior. Então isso de alguma forma, no seu corpo mesmo, a gente está falando agora de materialidade, esse processo da respiração também ajuda. Então ajuda no processo de sair as palavras da sua boca, ajuda também no processo de estabilizar mais o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro e também o seu equilíbrio emocional. Essa respiração, ela é essencial. Se você conseguir lembrar disso, ela pode te ajudar muito nesse processo de você
na hora, naquele momento, baixar um pouquinho, né, a vontade, o desejo, né, aquele desejo quase que instintivo mesmo de você botar aquilo para fora. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado. A gente tem outros vídeos aqui no canal sobre a raiva. Você pode dar uma pesquisada aqui se você quiser no canal. Eu vou colocar aqui alguns cards, tanto no decorrer desse vídeo, talvez você já possa ter visto aí alguns cards aqui. Outros eu vou colocar aqui no final do vídeo. Caso você se interesse por esse tema, tem outros vídeos falando sobre isso. Então a gente se vê num próximo vídeo. Aquela luz.